Pessoal, e o nosso próximo convidado de hoje é Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ministro da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e é integrante da Comissão Arnes. Boa noite, professor Paulo Pinheiro, seja muito bem-vindo. Boa noite. Professor, essa semana existe um artigo publicado em várias mídias de todo o Brasil com o título de Basta. Professor, o senhor fez parte desse grupo que constituiu esse artigo que foi publicado em várias mídias. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, da constituição desse artigo e como que se deu a produção dele e o porquê dele. Bom, esse artigo não foi uma grande novidade, porque em maio do ano passado, a Comissão Arnes de Direitos Humanos, nós já havíamos publicado um texto que saiu em 4 jornais, dizendo que o presidente da República não tinha mais condições de exercer o governo. Se em maio de 2020 nós já tínhamos chegado a essa conclusão, depois de tudo que ele fez ou deixou de fazer entre maio e o começo do ano de 2021, está comprovadíssimo que ele não tem condições de continuar exercendo a presidência da República. Aí nós tentamos separar, indicar alguns dos crimes. É difícil dizer que crime o presidente Bolsonaro não cometeu, ou qual parte da Constituição que ele não desrespeitou. Porque o que ele está fazendo, ele avisou muito claramente. Num jantar em Washington, ele disse: eu vim para destruir. E depois nós vamos alguma coisa. E uma outra declaração dele, ele, naquela época, ele participava de atos contra a democracia, ele dizia: eu sou a Constituição. Então, desde que ele toma posse, é uma série de ações que estão levando a um governo autoritário. Não é que ele vai dar o golpe, é algo que está ocorrendo no dia a dia da sua presidência, com essas idas e vindas das declarações. Vocês imaginam que, nesse assunto que o Chioro estava falando, agora, diante de toda essa confusão, ele ainda teve a coragem de, anteontem, colocar dúvidas sobre a questão do confinamento, do distanciamento. Isso no dia 28 de janeiro de 2021, nessa bagunça total que está a questão da vacinação. E o artigo é um pouco um alerta para a sociedade. Não, quer dizer, esses crimes e esse descumprimento ou desrespeito à Constituição está mais do que provado. O que está faltando é uma união, primeiro, das instituições que têm o dever de fazer isso, às vezes fazem, outras vezes fingem que está tudo acontecendo bem, que é o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, que hoje não faz absolutamente nada que diz respeito ao presidente da República, e o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, sentado sobre uma montanha de 60 pedidos de impeachment. Então, o basta também podia ser fora, mas eu acho que o basta era um termo um pouco mais elegante. E que o ideal seria que ele renunciasse, mas isso, evidentemente, que não está no projeto desse presidente. Não está no script dele, né, professor, essa renúncia. Ele acha, inclusive, que está fazendo um bom trabalho, como ele mesmo vem dizendo por aí, em relação à Covid-19, né? Professor, lendo o artigo que os senhores escreveram, o início já me chamou muito a atenção, porque os senhores fazem questão de ressaltar que o presidente não tem poupado esforços para desestabilizar as nossas instituições e polarizar a nossa sociedade. Essa questão da polarização, muita gente não entende por que ela é anticonstitucional. O senhor conseguiria explicar para a gente? Porque muita gente da sociedade olha para as declarações do presidente Jair Bolsonaro e fala: é só uma opinião, é a opinião dele, liberdade de expressão.
Por que o fato de um presidente incitar a própria população à divisão, à disputa, é inconstitucional, ministro? Como é que a gente explica isso para a nossa população? Eu acho que é bom mesmo nós explicarmos. Essa questão da polarização, em termos de aguçar, de aumentar os conflitos entre as instituições, não é só polarização de projetos, de opinião, isso é normal numa democracia, todo mundo tem que pensar igual. Mas não, o que ele faz é armar crises entre as instituições, o Supremo com o Congresso, a Câmara com o Senado e as instituições com os eleitores. A campanha que ele está fazendo sobre as urnas eletrônicas, que há 20 anos estão confirmadas como um método excelente de fazer eleições, muito melhores que nos Estados Unidos, né? Ele coloca em dúvida, sem ter nenhuma base concreta. Depois o último exemplo dessa batalha dele contra uma ordem constitucional foi dizer que depois que a extrema-direita, os supremacistas, os neonazistas invadiram o Congresso Nacional norte-americano, ele disse que aqui seria muito pior se houvesse fraude nas eleições. Ele vem anunciando que se ele não ganhar as eleições, ele vai virar a mesa. Agora, 2 anos antes das eleições presidenciais, ele está fazendo essa campanha, a desqualificação, eu me esqueci no início, a desqualificação do Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida todo o processo eleitoral. Eu acho que aquelas 2 declarações dele, a questão eu sou a Constituição e eu vim para destruir, ajudam a entender esse comportamento do presidente. Uma coisa que eu não sei se eu disse é a desqualificação da imprensa. Depois da polêmica do leite condensado, ele reuniu num churrasco e fez um discurso pior ainda que aquela vergonhosa reunião ministerial no dia 22 de abril ou maio, não me lembro mais. Foi uma coisa, e o ministro das Relações Exteriores aplaudindo frequentemente qual a recomendação que ele fazia para o uso do leite condensado. Quer dizer, ele trata a imprensa de canalhas, Eu não me lembro de nenhum presidente da República que eu tenha convivido que chamou a imprensa em geral de canalhas. É claro que às vezes a imprensa coloca mau humor, os presidentes ficam nervosos, zangados, mas é assim mesmo. Agora, a desqualificação é algo que vem praticado por outros presidentes que seguem esse script, como você estava dizendo. O primeiro-ministro da Hungria, e o presidente das Filipinas fazem o mesmo. E, na segunda-feira, mais um capítulo do golpe em preparação vai ser o controle das 2 casas do Congresso Nacional. Então, eu acho que o nosso artigo também é um alarme para a sociedade. Nós não estamos vivendo tempos normais. É um engano dizer que as instituições são fortes, estão funcionando bem. Não, as instituições não estão funcionando bem. O Supremo, uma vez ou outra, brilhou pela sua atuação, o Congresso também, quando deu a ajuda de emergência, mas são momentos. Agora, nesses 2 primeiros anos, as instituições não estão funcionando. Se não estão funcionando, o que é preciso fazer? É preciso fazer a união das instituições da sociedade civil, as organizações populares, as organizações de direitos humanos, os partidos, as organizações religiosas, especialmente os partidos. Quer dizer, se nesses 2 próximos anos as oposições vão se comportar como se comportaram nas eleições municipais, o presidente Bolsonaro está eleito. Se não houver uma frente ampla
desculpe usar esse termo, que é um termo muito ligado a um pedaço da história política brasileira, mas não há outra, se não houver uma união das oposições construída a partir de hoje, a partir do domínio do Congresso Nacional pelo presidente, o presidente Bolsonaro está construindo a sua reeleição. Então, é essencial que os partidos políticos se conversem. Nós não temos nada a ver com isso, não é papel da Comissão Arte ficar puxando os partidos políticos. Os partidos políticos da oposição, nós sabemos quem são os partidos da oposição. E um programa mínimo, ninguém vai poder levar tudo. Então, isso é essencial. Se não houver a união das instituições em defesa da democracia, a união das entidades na sociedade civil e uma frente ampla dos partidos políticos, nós estamos fritos. O presidente Bolsonaro e seu governo de extrema-direita vai continuar numa velocidade de cruzeiro até a sua reeleição. É preciso não esconder isso. É por isso que o momento é grave e por isso que nós estamos falando aqui. Professor, o senhor enumerou aí várias situações, mas também essas últimas 2 semanas a gente começou a ver uma movimentação aí de várias entidades, movimentos sociais, com carreatas. A gente viu também outros pedidos de impeachment, por exemplo, de cristãos, evangélicos e católicos que foram ao Congresso protocolar mais um pedido de impedimento do presidente da República. Na sua avaliação, isso já começa a sinalizar de que a população, com toda essa articulação, já pode sinalizar que estão se dando conta do que está por vir, diante do que o senhor acabou de falar? É claro, para não convidar o suicídio político, eu devia ter dito logo isso, porque, na verdade, a iniciativa da Frente Popular e outras entidades que na parte da esquerda organizaram é um exemplo do que tem que ser feito. Claro que na pandemia é um desastre, porque é muito problemático você fazer a manifestação popular. E esses novos pedidos de impeachment também são uma demonstração que a sociedade está tomando consciência. Agora, é claro que o presidente da Câmara não cumpriu o seu papel de não abrir o processo de impeachment. Não adianta ficar dizendo, não vai dar, não vai servir o impeachment. Mas, diante desses crimes que vêm sendo praticados pelo presidente da República e por seu governo, as instituições precisam agir. Às vezes, o processo de impeachment é extremamente revelador, como foi no caso do presidente Collor. No caso da presidenta Dilma, foi um golpe parlamentar comandado por um criminoso, o deputado Cunha, e validado pelo Supremo Tribunal Federal, que não supervisionou, como é do seu papel, o processo de impeachment. Então, o caso do impeachment da presidenta Dilma é um outro caso. Eu acho que nós temos que olhar o impeachment do presidente Collor, em termos da tomada de consciência da população dos crimes que o presidente da República vem praticando. Não há outra maneira. Se nós continuarmos nessa tolerância em relação à inação das instituições que têm o dever de defender a democracia e a sociedade civil não assumir essa tarefa, nós estaremos liquidados. Há esperança. É evidente que você lembrou muito bem, essa semana, e até por parte da direita, né, que resolveu se descolar, e também aqueles que tinham participado das manifestações, que eu acho que foi em 2013, também saíram em carreata. Quer dizer, a carreata era coisa da direita. Agora, a carreata, porque uma das possibilidades de sair na rua é fazer carreata mesmo. Então, eu acho que a semana passada foi uma lição para o Congresso e para as instituições, para que as instituições assumam o seu papel, porque as organizações populares, as organizações de direitos humanos, as organizações profissionais estão tentando assumir o seu papel. Professor, nesse sentido que o senhor está trazendo para a gente, a população precisa ficar muito atenta a essas tentativas de divisão, porque os assuntos do começo da nossa conversa e desse finalzinho se conectam. Para se mobilizar, a sociedade precisa ter um objetivo em comum. E esse reforço da divisão, ele tem um propósito, é proposital, é de propósito que não querem que o povo brasileiro esteja, neste momento, unido.
Essa visão é correta? O senhor concorda com essa visão, ministro? A gente precisa Não, ficar atento porque essa divisão quer tirar poder do povo, né? A questão é que nós, quer dizer, eu digo nós, a elite, quer dizer, a minha elite branca, não é porque o Brasil é dominado por uma etnocracia, né? Os interesses dos brancos é que são atendidos pela ausência nos lugares de poder dos negros. Então, nós temos que nos colocar não é nos fantasiarmos de povo como os populistas russos, mas nós temos que colocar no horizonte das necessidades da população. Por exemplo, hoje, uma palavra de ordem é, como o Chioro falou até no finalzinho, a questão da retomada da ajuda de emergência, de modo que aquilo não foi um presente do presidente Bolsonaro, foi uma decisão positiva da Câmara de Deputados e do Congresso Nacional. Nessa questão da pandemia, nós devemos também defender os direitos daqueles que estão morrendo mais. Quer dizer, eu sou plenamente a favor de que aqueles que o SUS atende, por exemplo, a maioria negra da população e os mais pobres, que são as vítimas principais da Covid-19, têm que ter mais direito a nós que não frequentamos o SUS. Quer dizer, eu nunca apelei para o SUS. Então, o SUS deve servir àqueles mais necessitados, quer dizer, além da idade. Quer dizer, eu espero que não esqueçam de mim, que já estou com 77, eu fico contente com os que estão com 90, os que estão com 80, que já vão ser atendidos, mas essa vacina tem que ir ao encontro daqueles que estão morrendo. Quer dizer, a maioria dos 213 mil, não sei qual é o número de hoje, dos mortos, são negros e pobres. Né? O Beautiful People, né? As elites brancas, que apoiam esse governo Bolsonaro, 35% dos empresários, eu estou copiando o que eu... 35% dos empresários acham bom e ótimo o governo Bolsonaro, eles se lixam para a questão da democracia. Se a elite não se lixa para a democracia, o povo tem que batalhar na defesa da democracia e tudo que as organizações populares, os partidos puderem fazer para justamente abrir os olhos dessa população maravilhada com esse presidente, isso é um trabalho também. Mas é um trabalho de convencimento, mas é também um trabalho de atendimento. E a questão da prevenção da vacina, ela deve ter como alvo principal aqueles que são obrigados a tomar ônibus. Quer dizer, eu nunca tomo ônibus, muito menos agora, nem saio de casa, eu nunca saio de casa. Mas as pessoas que... lugares em que 12 pessoas moram num quarto. Então, é na perspectiva desses que nós temos que pensar. E o governo, tanto como a elite branca, e o governo e o ministro Guedes se lixam para isso, o que é um problema da nossa história política, quer dizer, as elites brancas apoiando tudo que seja benéfico para a população. Eu não vou dizer um palavrão, mas o grande Santiago Dantas, que foi um grande chanceler nos anos 60, ele dizia: o Brasil tem um povo maravilhoso, mas a elite eu posso dizer a palavra, talvez eu possa dizer, a elite é uma merda. Não é? Hoje eu acho que já se pode dizer isso em televisão. O Santiago Dantas, um homem finíssimo, extraordinário, o intelectual, ele era do PTB, e teria dito isso uma vez, e eu escrevo isso embaixo. O Darcy Ribeiro dizia quase a mesma coisa. É uma vergonha essa elite branca, cheirosa, antipopular. Não é? E nesse governo, desde o governo golpista do presidente Temer, essa elite assumiu o controle do poder político. E é isso que nós temos que conquistar politicamente. Não é só participando de Facebook. Você participar de Facebook, Twitter e WhatsApp está para a política assim como você assistir um jogo de futebol. Não tem nada a ver. O que é preciso é se fazer política concretamente nas lutas populares,
nessas manifestações que estão ocorrendo. Acho que eu dei um toque um pouquinho mais animado para os que ouvirem isso não ficarem totalmente deprimidos. Professor, mediante tudo isso que o senhor falou que vem acontecendo, e aí isso é muito bem perceptível, vários convidados aqui já falaram isso, crimes contra a humanidade, contra a população, contra os trabalhadores. Professor, o senhor como integrante da Comissão Arnes, o governo Bolsonaro também não pode ser denunciado em órgãos internacionais, por exemplo, como o Tribunal Internacional de Haia, contra, por exemplo, desculpe se eu estiver equivocado, se o senhor me corrija, por favor, como crimes contra a humanidade, o que vem acontecendo? Olha, não, você está certo. Quer dizer, é preciso só lembrar que são duas instituições. Uma é a Corte Internacional de Justiça, uma coisa que foi fundada no início dos anos 1910, e a outra, que é bem mais recente, eu acho que é 2002, o Tribunal Penal Internacional. A Comissão Arnes já fez uma reclamação contra o governo Bolsonaro a respeito do tratamento das populações indígenas, porque esse governo é um governo que derruba o Marechal Rondon, grande patrono militar da proteção dos índios. Ele dizia, morrer se necessário, matar nunca. É incrível, né? E isso ele praticou até, e por isso ele virou marechal do Exército. Esse governo é um governo antifeminista, é contra as mulheres, é contra os negros, é contra os indígenas. Bom, além de nós, eu devo dizer que a Procuradora-Geral, quer dizer, a Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, aceitou estudar a nossa demanda. Não quer dizer que foi aceito. Mas a semana passada, o grande líder Raoni dos Yanomami entrou com uma queixa ao Tribunal Penal Internacional através de um advogado francês chamado William Bourdon. Isso saiu no Le Monde, na primeira página, nessa semana. E há um outro pedido de um grupo de organizações ligadas à saúde. Então, eu digo a você, é muito difícil. Eu não conheço precedente no caso do presidente Bolsonaro. Houve outros chefes de governo condenados mais em guerras e mais em conflitos armados do que em situação de paz. Mas no anticurrículo do presidente Bolsonaro já estão todas essas queixas, certamente por crimes contra a humanidade ou atos levando a um genocídio. Eu acho que na nossa demanda nós não alegamos propriamente genocídio, que é a pior convenção nas Nações Unidas, mas atos que possam conduzir a atos genocidas. Então, o que você disse está sendo realizado e os nossos advogados estão complementando essa demanda com documentação recente. É claro também que o presidente Bolsonaro recebeu uma medida cautelar, que é uma medida de emergência em relação ao tratamento de duas tribos no Brasil. Eu fui durante 8 anos membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a Comissão de Direitos Humanos do sistema americano, do continente americano. E naquela época eu não podia falar sobre o Brasil, mas agora eu posso falar porque não tem mais nada a ver com a comissão. Então, a comissão baixou uma medida cautelar, que é uma medida de urgência que o Brasil tem que responder, porque o governo brasileiro ratificou, porque o governo precisa confirmar que reconhece a comissão o poder de decidir, tomar decisões. E depois, o Brasil também, no governo Fernando Henrique, reconheceu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é algo que vocês conhecem, que é a famosa decisão sobre a guerrilha do Araguaia. Perfeito. E dizendo que as anistias dos militares, como a nossa, é uma anistia nula e sem condição. Então, além do Tribunal Penal Internacional, tem o sistema interamericano,
em que outras queixas têm sido colocadas, e a última, há 2 semanas, recebeu essa imposição de medidas de urgência ao governo Bolsonaro. Vamos ver se o governo vai cumprir. Perfeito. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui no programa Revista Brasil TVT. Espero falar com o senhor numa próxima oportunidade. Se cuide, viu? Obrigado. Obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Tchau.